E o nosso desejo, a nossa oração, é que todas as coisas estejam no seu lugar. E sabemos que também essa é a vontade do Pai. Para isto Cristo veio, para isso Cristo deu a sua vida, para reconciliar o homem consigo. E nós te pedimos agora que o Espírito Santo de Deus ponha por terra tudo aquilo que se levante contra a ação de Deus. Repreendemos, Pai, em nome de Jesus, para a honra, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Aleluia. Você pode assentar-se. É uma alegria muito grande tê-los conosco nesse culto de celebração ao nosso Deus e dizer que todos vocês são bem-vindos para juntos celebrarmos ao nome do Senhor. O nosso desejo, a nossa oração é que você possa ter a sua vida alcançada pelo Espírito Santo. Esse negócio está meio esquisito, né, tio? Mas não há de ser nada. Eu queria ler com vocês, nós estamos falando desde o dia da Páscoa a respeito da realidade da Páscoa nas nossas vidas, o poder da ressurreição. Se Cristo ressuscitou de entre os mortos, a Bíblia diz que o poder que ressuscitou Cristo de entre os mortos está à disposição daqueles que creem e confiam nele. A ressurreição de Cristo, o túmulo vazio. Essa semana eu li uma reportagem de que a Igreja Católica, o Vaticano, está expondo em Turim, uma catedral de Turim, na Itália, o Santo Sudário, aquele pano de linho de 1,5 metro de altura por 4,5 metros de comprimento, que, segundo alguns, foi o que enrolou o corpo de Jesus. O interessante é que várias vezes essa relíquia foi examinada por entendidos, eles não conseguiram provar que o Santo Sudário é real, mas também não puderam dizer que ele não é real. Para nós não interessa se é real ou se não é real o Santo Sudário. Para nós o que é verdade é que o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Aleluia! Foi visto por mais de 500 pessoas e durante esses 2000 anos de história tem mudado as nossas vidas. Ele é real, é como diz o pastor Billy Graham, eu falei com ele hoje. E nós queremos que cada um de nós possa viver essa realidade. Acabamos de cantar uma música tremenda, maravilhosa, dizendo que Deus é o Deus dos impossíveis. Mas, infelizmente, eu quero dizer para você que nem tudo é possível para Deus. Existem coisas que Deus não pode fazer. E o culpado disso sou eu e somos você. Se eu e você não tivermos a nossa mente, o nosso coração abertos, nem Deus muda. Por isso que eu gostaria que nessa noite você percebesse, atentasse muito para a palavra que eu quero que você, com a graça de Deus, entenda. E que você derrube todas as fortalezas que existem na sua mente. Vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 4 ao verso 5, quando Paulo diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas. Ele está falando de armas e ele diz que não é uma espada, não é uma lança, não é um fuzil, uma pistola. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortaleza era uma construção que existia para impedir o avanço de um inimigo. Fortaleza é tudo aquilo que resiste, é tudo aquilo que impede o progresso de alguma coisa. E ele diz que as armas que Deus nos dá são poderosas para destruir fortalezas, destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Você sabe que argumentos são ideias, são raciocínios lógicos que alguém argumenta, que alguém constrói, e ele diz toda pretensão. Pretensão é quando você já tem, antes mesmo de conhecer alguma coisa, você já tem algo pré-concebido, você já tem uma ideia fixa. E ele diz que as armas de Deus são poderosas para destruir argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, para levar todo o pensamento cativo a Deus, em obediência a Cristo. O que a Bíblia está querendo dizer a mim e a você? O que Deus está querendo nos dizer é que a verdade, a nossa maior batalha acontece na nossa mente.
A nossa mente, o nosso coração, coração e mente são duas coisas sinônimas na Bíblia. É ali que nasce, ali que nós construímos a nossa identidade como pessoa. E a Bíblia diz que nós construímos fortalezas na nossa mente que impedem o agir de Deus. A nossa mente é extremamente complexa e ela exerce controle sobre as nossas vidas. As nossas maiores batalhas estão no mundo interior. Como vencer inimigos exteriores se não conseguimos vencer os inimigos internos? Vocês já devem ter conhecido, já devem ter lido a respeito daquela ilustração que falam a respeito do elefante, principalmente na Índia, que usam muito o elefante como meio de transporte, como elemento de força. Quando o elefante é pequenino, quando ele ainda é um bebê elefante, que está lá com 100 e poucos quilos, mas é um bebê elefante, eles amarram no seu pé uma corrente pesada e forte e colocam uma estaca no chão. Ele ainda é um elefantinho, ele tenta se desvencilhar daquilo e ele não consegue. E daí a sua mente fica condicionado que cada vez que ele sente na sua pata, na sua perna, no seu pé, aquela argola, ele não resiste mais. Só que o elefantinho vai crescendo e se torna um animal de 4, 5 toneladas. Mas você percebe que ele continua preso a uma pequena estaca no chão. Por quê? Porque a sua mente, a sua maneira de entender e encarar a vida, os seus argumentos, as suas pretensões, o seu conhecimento, está limitado, está preso a uma experiência, a um condicionamento. Por isso que nós precisamos aprender a vencermos, a derrubarmos as fortalezas que são construídas na nossa mente. Você quer ver um texto que nos ilustra isso? João capítulo 20. Vamos ler um texto do verso 1 ao verso 18, que ilustra, logo após a ressurreição de Jesus, domingo pela manhã cedinho, Maria Madalena vai ao sepulcro. E o texto de João nos diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto ela chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. E disse ele: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para meu Pai e para o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês.
Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Gente, eu e você temos uma facilidade grande de levantarmos fortalezas racionais na nossa mente. Essas construções, essas lógicas, essas maneiras de viver e de entender e de perceber o mundo ao nosso redor, de percebermos as coisas, muitas vezes impedem o agir de Deus, impedem o agir do Espírito nas nossas vidas. Certa feita, Jesus estava caminhando e chegou para um jovem e diz: vem e me segue. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, permita-me primeiro sepultar aos meus pais. Os pais dele não estavam mortos. Os pais deles não estavam doentes. O que ele estava querendo dizer é que, na sua concepção, na sua lógica, seguir a Jesus deveria ser algo para a fase madura dele, adulta, aonde ele já não teria mais compromisso com os seus pais, aonde talvez ele já estivesse aposentado. Então nós percebemos que muitas vezes eu e você, na nossa maneira de pensarmos, na nossa maneira de construirmos as nossas lógicas, nós nos programamos a resistir ao Espírito Santo de Deus nos nossos pensamentos. Talvez você esteja sentado aí agora, e a sua construção lógica, por alguma coisa que você já ouviu, por alguma coisa que você percebeu, por alguma coisa que lhe incomodou, por alguma coisa que não foi legal, você já disse: já vi que perdi, vou perder meu tempo. Você já está com a sua mente divagando, construindo, raciocinando, talvez esteja já numa posição de defesa. Porque eu e você temos uma tendência a construirmos as nossas lógicas, os nossos raciocínios, e muitas vezes isso se transforma em fortalezas para o agir de Deus na nossa vida. Por isso que pessoas que sentam às vezes uma do lado da outra, ouvem a mesma palavra, têm a mesma percepção, as suas realidades são mudadas. Enquanto alguns, a sua vida é totalmente mudada, radicalmente falando, alguns levam anos e anos e anos e nada acontece. Porque a palavra de Deus bate numa construção, numa fortaleza e não consegue penetrar na sua vida. Por que isso acontece? Por que eu e você temos essa tendência? Eu enumerei 3 razões. Existem outras. Não poderia falar em todas, mas a primeira que eu coloquei aqui é que muitas vezes nós nascemos em um lar aonde o amor é condicional. Em outras palavras, nós precisamos merecer para sermos amados e aceitos. Isso é tão importante, gente, que a Bíblia diz que a figura dos pais, principalmente a figura do pai, ela representa, ela simboliza Deus. Se você teve dificuldades com seus pais, se você teve dificuldade com seu pai, se você cresceu em um ambiente onde você nunca conseguiu corresponder às expectativas do seu pai, onde você não era merecedor do carinho, do afeto, você era preterido, ou você nunca conseguia satisfazer, você vai ter dificuldade de entender um amor incondicional. Nós temos uma tendência muito grande a acharmos que precisa ser merecedores do amor. Se o filho fez, se o filho obedeceu, ele é amado, ele é querido. Mas se ele não fez, se ele não obedece, ele é rejeitado. Existem pais que nunca estão satisfeitos. Existem pais que nunca conseguem ser agradados na sua plenitude. Existem pais que estão sempre levando seus filhos a se sentirem medos. Não são afirmados. E isso está tão em voga nos dias de hoje, que você percebe que hoje você precisa merecer o amor. Então as pessoas dizem: você não merece que eu te amo. O que você fez eu não posso te amar. Eu não posso te perdoar. Então, tudo está relacionado ao merecimento.
E quando isso se volta para a ação de Deus, nós começamos a olhar para a nossa vida e começamos a achar que não somos merecedores, ou então que precisamos alcançar um estágio, um nível, para que a graça de Deus nos alcance. E existem pessoas que passam a sua vida toda tentando agradar a Deus, tentando viver uma vida que mereça o favor de Deus. E não percebem que o amor de Deus é incondicional. A Bíblia nos diz que a graça de Deus é abundante, que a graça de Deus é multiforme, ela é universal, revelada a todos. Deus em Cristo Jesus naquela cruz demonstrou amor para conosco, e nada que eu e você façamos vai nos fazer com que Ele nos ame mais, vai fazer com que Ele nos ame menos. Mas às vezes, isso está tão enraizado no nosso coração que a gente até diz, não, isso pode funcionar para o fulano, isso pode funcionar para o ciclano, mas na minha vida não vai funcionar, porque eu no passado fiz isso, porque eu no passado fiz aquilo, porque eu não consigo, ou então você vive se esforçando para merecer algo que você nunca vai conseguir alcançar. E isso é porque nós não conseguimos nos entregar a um amor incondicional. A nossa maneira de pensar o amor, a nossa maneira de pensar o relacionamento precisa merecer. Gente, hoje em dia, entre marido e mulher, as pessoas só amam se o outro merecer. É uma coisa interessante isso. Precisa conquistar o meu amor, precisa conquistar a minha admiração, precisa conquistar o meu perdão. Você tem que fazer por merecer. Dia desses eu preguei a respeito do amor em ação. Mas a gente percebe que a primeira fortaleza que nós precisamos vencer é aceitarmos que Deus nos ama como somos. Ele já sabe tudo o que eu fiz no passado. Ele sabe tudo o que eu vou fazer no futuro. Mas mesmo assim Ele diz, eu te amo. Eu te amo de tal forma que quero que a sua vida não continue sendo essa. Não quero que você continue nos mesmos erros, nas mesmas obstinações, no mesmo caminho torto. Esse é o amor de Deus. A segunda coisa que muitas vezes nos leva a criarmos uma barreira, uma fortaleza na nossa mente, é a falta de discernimento, é a falta de reflexão. E isso nos dias de hoje talvez seja a coisa mais comum na nossa sociedade pós-moderna. Todas as pessoas se tornam vítimas do sistema. Elas não conseguem perceber o seu próprio erro. E, gente, muitas vezes nós não conseguimos viver, superar as nossas dificuldades porque não conseguimos refletir, não conseguimos discernir a nossa própria vida. Por isso que Jesus nos diz que sempre que você se reúne para a ceia do Senhor, ela diz, examine-se cada um a si mesmo. É preciso você exercitar a capacidade que Deus nos deu de discernimento, de reflexão. Mas daí você percebe aquela moça, aquela mulher extremamente sensual, no seu jeito de falar, no seu jeito de vestir, no seu jeito de se relacionar, nos seus relacionamentos com o sexo oposto. Mas ela começa a se envolver e ela não percebe as consequências da sua maneira de ser. E daí ela sofre na mão de pessoas que só se aproximam dela para usá-la. Ela não consegue se sentir verdadeiramente amada, segura. E ela simplesmente não gosta, às vezes, de ouvir o que dizem a seu respeito, os comentários que falam assim. E ela diz, mas por que pegam no meu pé? Por que a vida é assim comigo? Por que eu só arranjo um homem que não vale nada? Porque ela não consegue perceber o seu erro, não consegue fazer uma reflexão e repensar a sua prática. E assim o tempo vai passando, e essa pessoa não consegue entender que Deus tem para ela uma nova vida. E não é porque Deus não quer, é porque ela não consegue refletir e discernir que ela precisa ter uma postura diferente diante da vida. É como aquele homem, como aquela pessoa que simplesmente não consegue encarar responsabilidades, não consegue assumir compromissos, é um moleirão, é um preguiçoso, é uma pessoa que não gosta do batente, não gosta do basquete, não gosta de trabalhar.
E daí? Ele não para em emprego nenhum. Daí ele é sustentado pelo papai, pela mamãe ou por uma esposa que trabalha. Ou então ele está esperando ganhar na loteria, na Sena, ou ganhar uma herança. Ou então ele começa a dizer, o problema é que não me dão oportunidade. O problema é que essa empresa é assim. O problema é que o meu patrão é assado. Ele não consegue. E ele não percebe que quando o desemprego, quando a crise, quando ele chega na meia-idade e ele não juntou nada, não teve nada, mas ele não consegue discernir e refletir que ele precisa mudar. Que existe algo dentro de si que precisa ser encarado. Ele precisa discernir e refletir o que ele tem feito com a sua vida. É aquela pessoa que em todos os ambientes, em todos os relacionamentos, ela é um trator, ela é um touro, um burro numa loja de cristais. Ela magoa, ela fere todas as pessoas. Ela não consegue se relacionar com uma pessoa há muito tempo sem que ela coloque essa pessoa de uma forma a feri-la, a magoá-la. Ela tem inimizades em todos os ambientes. Ela é chata, ela é discriminada, ela não quer que ninguém esteja ao seu lado e ela acha que todo mundo pega no seu pé. E ela muda de emprego, ela muda de amigos, ela não consegue ter um amigo de anos porque ninguém atura. E ela muda de emprego, muda de grupo, muda de igreja, muda de tudo. E se considera uma vítima porque ela não consegue perceber, discernir que ela precisa mudar. Ela acha que todos estão contra ela. Ela precisa procurar amizades, novos relacionamentos. Ela não deu certo com o primeiro marido, com o segundo marido, com o terceiro marido, com a primeira esposa, com a segunda esposa. Ele não deu certo com ninguém. Mas sempre culpando. Às vezes o único que atura ele, atura ela é o papai ou a mamãe. Mas até o papai e a mamãe às vezes cansam. Porque ele é uma pessoa que só sabe ferir. Por quê? Porque não reflete, não pensa, não discerne. Gente, o salmista diz que Deus gostaria que nós não fôssemos como um animal, que é preciso colocar um freio na sua boca. Certa feita o profeta disse assim, até os animais conhecem o seu dono, mas o meu povo não tem discernimento. O meu povo é tolo. Em outras palavras, está dizendo, até o burro é mais inteligente que muito burro. Aqui entra a história do Balaão e a jumenta. Existem pessoas que não conseguem discernir e continuam vivendo a mesma vida ano após ano e achando que fazendo as mesmas coisas, pensando as mesmas coisas, reagindo da mesma forma, agindo da mesma forma, as coisas vão ser diferentes. Gente, não vai ser. E sabe o que a Bíblia diz? Pedro diz assim que nós precisamos em Cristo ser libertos do vã legado que os nossos pais nos deixaram. Os nossos pais nos deixam muitas coisas boas, mas os nossos pais também nos deixam maneiras obtusas de pensar e viver a vida. Aquilo que muitos chamam de maldição hereditária não é nada mais, nada menos do que condicionamentos, que os filhos vão perpetuando os mesmos erros, as mesmas tendências, as mesmas formas de pensar dos pais, porque não raciocinam, não refletem, não discernem. Por isso, muitas vezes, nós estamos impedindo o agir de Deus na nossa vida, porque a gente não se abre para o novo. A gente não reflete, a gente não percebe que existe algo que precisa ser mudado nas nossas vidas. Muitos não conseguem viver o amor de Deus. Muitos não conseguem refletir, discernir. E muitos levantam no seu coração barreiras do pessimismo, no negativismo. São pessoas programadas para pensar para baixo. Pessoas programadas para pensar em ser um derrotado. Não dá, não tem jeito, não consigo, não é comigo. Por isso que Michael Levine diz o seguinte, pessimista é aquela pessoa que reclama do barulho quando a oportunidade bate à sua porta. A oportunidade da sua vida está batendo na sua porta, mas ele é tão pessimista que ele reclama do barulho. Teve um outro cabra que disse, Robert Wallaby, diz o seguinte, sempre que você precisar de um dinheiro, peça emprestado a um pessimista, porque ele já está contando que você não vai devolver. Então, se você não devolver,
Porque ele é tão pessimista que se você pedir dinheiro emprestado para ele, ele já está dizendo, esse cara não vai me devolver. E daí você não devolve mesmo. Gente, isso foi o cara que disse, a Bíblia não manda fazer isso, tá bom? A grande verdade é que todos nós temos dentro de nós uma tendência a pensarmos negativamente falando. E alguns têm isso exacerbado, de uma forma exagerada. Alguns se caracterizam pela certeza de que as coisas na sua vida não vão mudar. E como eu disse no início, nem Deus consegue lidar com alguém que é pessimista. E sabe que o pessimismo ele é contagioso? Sabe que o pessimismo ele se espalha mais do que o otimismo? Se você ler na Bíblia, toda uma nação ficou 40 anos no deserto, porque ouviram 10 homens pessimistas e deixaram de ouvir 2 otimistas, que eram os espias. Então, uma nação toda ficou 40 anos no deserto porque se deixaram levar pelo pessimismo de 10 pessoas. Nós precisamos entender que muitas vezes a maneira como pensamos a nossa vida, sempre olhando para o lado ruim, para o lado negativo, impede a ação de Deus. A própria ciência diz que as pessoas otimistas vivem mais. A própria ciência diz que as pessoas otimistas têm menos possibilidade de ter um ataque cardíaco. A própria ciência diz que quem é otimista vive uma vida melhor. Deus está dizendo a mim e a você que precisamos derrubar essa maneira equivocada de pensarmos e encararmos a vida. O Salmo 1, verso 3 diz que aquele homem, aquela mulher que confia no Senhor, tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Mas a mente de muitas pessoas não conseguem perceber a vitória, não conseguem perceber a não ser o desespero, o pessimismo. Essa é a realidade que aconteceu com essa Maria, que acabamos de ler. A sua mente estava tomada por barreiras, por fortalezas. Esse texto ilustra muito claro o que eu acabei de dizer para vocês. A nossa luta está na nossa mente, no nosso coração. E talvez você não tenha obtido ainda a vitória na sua vida, nos seus relacionamentos, porque existe fortalezas na sua mente. Observe o texto. Jesus já tinha anunciado muitas vezes que ele haveria de passar pela morte, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Uma semana, gente, 7 dias antes dele morrer, ele reuniu os discípulos naquilo que nós vimos representado aqui ainda, que foi a ceia. Nem foi 7 dias, foi 5 dias, contando os 3 dias que ele morreu. Ele reuniu os seus discípulos e disse a eles com todas as letras, eu preciso passar pela morte, mas eu vou ressuscitar. Ele deixou isso bem claro. Mas observem que agora, Maria levanta pela manhã no domingo bem cedo, o texto chega a dizer que estava escuro. Provavelmente ela nem dormiu bem aquela noite, porque ela queria ir ao túmulo ungir, embalsamar. Era um hábito, era um costume daquele povo naquela época, algumas essências perfumadas sobre o corpo do defunto. E ela vai, e diz o texto, que ela vê a pedra removida na porta do sepulcro. Gente, se ela juntasse alguma coisa, está certo que mulheres têm alguns neurônios a menos do que os homens, mas a grande verdade é que se ela usasse os neurônios que ela tinha, ela pensasse, há 5 dias atrás ele disse que ia ressuscitar, e agora eu chego aqui, tem uma pedra pesada que ninguém consegue, eu olho para dentro, não tem ninguém, ressuscitou. Não seria lógica? Mas quando você tem fortalezas na sua mente, a sua lógica é diferente. A conclusão dela foi, roubaram o corpo dele. Roubaram o corpo dele. É uma conclusão pessimista, é uma conclusão negativa, é uma conclusão que não leva ela a fugir daquilo, que seria a coragem para enfrentar os fatos. O texto chega a dizer que ela nem entra dentro do sepulcro, ela volta correndo para os discípulos e diz, olha, aconteceu alguma coisa. Abriram a porta e roubaram o corpo de Jesus. Vocês estão entendendo que faltou otimismo nessa mulher para interpretar a ação de Deus? Faltou nessa mulher lucidez, porque existia na sua mente uma percepção pessimista, negativa.
Ela estava diante do maior milagre da história do homem, Cristo Jesus vencendo a morte. Mas ela vê alguém roubando um corpo. Mas não apenas isso, logo depois ela volta e os discípulos, Pedro e João, entram, veem que o troço está vazio e não sabem o que fazem, voltam para casa, voltam para o cenáculo, não sei para onde voltaram, e ela fica ali chorando. E ela vê 2 anjos. Ela vê 2 anjos, um sentado à cabeceira e outro aos pés, de onde Jesus estava. Mas ela não conseguiu perceber que eram 2 anjos. Você sabia que Deus já abriu muitas portas para você? Você sabia que Deus já fez rolar grandes pedras que estavam impedindo a ação de Deus na sua vida, mas você não percebeu porque a sua mente está fechada? Porque você está sendo cegado pelas fortalezas? Você sabia que Deus já enviou anjos ao seu encontro? Talvez você esteja aqui neste lugar porque um dia Deus usou um anjo para falar para você, lhe dar uma mensagem, um recado. Talvez alguém cruzou o seu caminho de alguma forma, mas você não percebeu que era um anjo. Você não percebeu que era uma ação de Deus. Eu não estou falando de anjos com asinha, gente. Eu estou falando de pessoas, mensageiros de Deus que já te deu uma palavra. Já te disse para ti, não, tia, tu pode superar essa. Já te disse para ti, não, tia, Deus tem muito mais para você. Não, te levanta, pensa diferente. Mas você simplesmente continua com a mesma mentezinha fechada. O texto diz que agora vem o próprio Jesus. Ah, não, agora essa mulher vai entender. Pelo amor de Deus, mesmo com neurônio a menos, é Jesus agora. E Jesus não estava diferente. Jesus não veio de uma forma diferente. Jesus não era uma assombração, não era um fantasma. Ele podia ser tocado, ele comeu, bebeu, ele andou, ele caminhou. Jesus agora está diante dela. Mas o texto nos diz que mesmo assim ela não o reconheceu. Por quê? Porque quando você tem fortalezas na sua mente, quando você tem construções equivocadas, você estabelece algumas ideias fixas, você estabelece algumas formas de como as coisas devem acontecer. E isso impede o agir de Deus na sua vida. Ela tinha uma ideia fixa. Eu vim aqui para ver um Jesus morto. Eu vim aqui para ver um corpo, eu vim aqui para ver alguém deitado, um Cristo algo, uma Cristo coisa, uma Cristo que eu ia derramar o meu unguento em cima dele. Essa era a minha lógica. Deus muitas vezes está querendo agir nas nossas vidas, mas nós estabelecemos uma construção, estabelecemos a nossa ideia fixa, e muitas vezes a nossa lógica interpreta aqui, é um jardineiro. Ela vê ali um homem de manhã cedo. E ela pensa, é o porteiro do cemitério, é o zelador do cemitério, é o jardineiro do cemitério. Lá sei eu. Só não é Jesus. Tudo isso porque ela tinha na sua mente fortalezas que precisavam ser derrubadas. Deus tem agido na vida de muitas pessoas que têm aberto a sua mente. Muitas pessoas que têm dado lugar a Deus e têm quebrado fortalezas. Por isso eu digo a você, o mesmo Jesus que agiu na vida de Maria Madalena, que tem agido na vida na história da humanidade há 2000 anos, continua sendo o mesmo. Acabamos de cantar que para Deus tudo é possível. Para Deus nada é impossível. Mas para alguns, Deus não consegue virar uma caixinha de fósforo, porque para eles Deus está limitado. A Bíblia diz que Jesus percorria todas as cidades fazendo grandes milagres, grandes curas. Todos os doentes vinham de todos os lados, ele repreendia as doenças, ele repreendia os demônios, e agora ele chega em Nazaré. Nazaré é a cidade onde ele cresceu. Nazaré é onde ele frequentou a escolinha, lá onde ele jogou bola com seus amigos, lá quando todo mundo sabia que ele era filho do José e da Maria, que tinha mais 6 irmãos. Todo mundo conhecia ele, e quando agora surge um Jesus, a cabeça deles era assim, esse cabra aí eu conheço.
Esse cabra andou com os meus filhos, esse cabra se criou comigo, nós fizemos o ginásio juntos e agora ele quer ser Messias. E a Bíblia diz que a incredulidade, a dureza, a maneira de pensar daquele povo impediu de Jesus de fazer milagres naquele lugar. Muitas vezes as coisas não acontecem na sua vida, não é porque Deus não tem poder, é porque eu e você construímos, condicionamos pensamentos que se tornam lógicas nossas, humanas, que impedem o agir de Deus. E como eu quebro isso, pastor? Como eu rompo mão disso? Primeira coisa, eu enumerei aí 5 passos. Primeiro, use o discernimento que Deus lhe deu. Use o discernimento, discirna, reflita, repense a sua vida. O profeta diz: vejam como vocês têm vivido a sua vida. Pensem como vocês têm vivido a sua vida para que vocês não continuem nos mesmos erros. Primeira coisa, nós precisamos é discernir, refletir. Pare e pense. Repense, discirna a sua vida. Olhe para dentro de si, olhe para as suas realidades, olhe para os seus relacionamentos, olhe para em todas as áreas da sua vida e reflita e discirna o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser entregue nas mãos de Deus. A segunda coisa, você precisa aprender a confiar em Deus, mediante a confiança em Deus. E quando eu falo confiança em Deus, eu estou falando em confiança em Deus de verdade. E confiança significa descanso. É quando você confia, você dorme, você descansa, você não se preocupa, você não se agita. Confiança é a certeza de que os céus não estão conspirando contra você. Existem pessoas que quando dão com o dedo numa pedra, dizem: o que eu fiz para Deus estar me castigando? Por que isso, Deus? Por que, Deus? E por que? Sempre achando que os céus estão conspirando contra a sua vida. A vida cristã precisa ser vivida na perspectiva da Bíblia, bíblica, quando você percebe que a Bíblia nos leva a nos opormos ao pessimismo. Em outras palavras, Deus está dizendo que a nossa atitude precisa ser uma atitude otimista de forma crítica. Não é um otimista besta, não é um otimista de avestruz que não enxerga a realidade, mas é algo que diante da vida não se deixa bater pelos males da vida. É um otimismo que encara a sua vida na perspectiva da cruz. A cruz foi um evento, a cruz foi algo, mas ao terceiro dia houve uma ressurreição. É isso que Deus está dizendo a mim e a você, que a vida de um homem e de uma mulher que confiam em Deus, que vivem a sua vida, eles substituem o pessimismo, o negativismo pela confiança. Isso traz sentido à sua existência. E para isso, você precisa refletir, confiar, mas acima de tudo, vigiar a sua mente. Sim. Nós precisamos pensar, gente, por deliberação. Nós precisamos pensar por decisão e não por vício. Existem tantas pessoas que estão tão viciadas em pensar negativamente. Existem tantas pessoas que encaram as coisas de uma maneira tão negativa, elas estão sempre murmurando, elas sempre veem um copo com a metade da água, nunca um copo meio cheio. Pessoas que não conseguem, de uma forma ou de outra. O que mais me irrita é crentes toda vez dizem: mas é difícil, né? Mas é difícil, né? Mas é difícil. Mas não vai dar, mas é isso aqui. Se a tua boca já está dizendo que não é difícil, que a tua boca já está dizendo que não vai dar, o que você está esperando? Nós precisamos deliberadamente vigiar a nossa mente. Por isso que a Bíblia nos diz em Romanos que nós precisamos renovar a nossa mente, não nos conformar com esse sistema para que a gente possa experimentar a boa, santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você precisa entender que muitas vezes a sua mente está viciada em ter pensamentos negativos, pessimistas, e Deus está abrindo a porta diante de você, Deus está fazendo um milagre, Deus está ao seu lado e você não enxerga. E, gente, de que serve um sepulcro aberto, anjos sentados, Jesus aparecendo para uma mulher que não enxerga nada? Não serve de nada. E tem gente
que está vivendo a sua vida de fé, que não serve para nada, não muda nada, não traz esperança para nada, não muda a sua realidade em nada. Então Deus está dizendo que eu e você precisamos vigiar a nossa mente, e talvez vão existir momentos que você está tão viciado em pensar de uma forma negativa, que você vai ter que dizer para você mesmo: cala essa boca, sai para lá pensamento negativo. Você vai ter que ouvir a sua própria mente como se fosse a mente de um estranho, e não aceitar um condicionamento mental seu, de dizer que não vai dar porque já passou muito tempo, você é muito velho, você é muito novo, você é muito assim, muito assado, o que você fez, o que você perdeu, o que deu, não interessa. Você precisa vigiar a sua mente. Você precisa ler a palavra de Deus. Leia os salmos, leia os evangelhos, mas leia não como você lê um livro de Harry Potter, Senhor dos Anéis, ou uma fotonovela, que nem sei se existe fotonovela, mas a grande verdade é que você precisa ler a palavra para aprender a discernir uma coisa que a palavra nos mostra. Saber que não existe nada em você. Eu e você precisamos ter conhecimento de que não existe nada em nós que tenha o poder de impedir coisa alguma. Você não tem nada em você que tenha o poder de impedir nada. Hoje pela manhã, minha filha, que é técnica de enfermagem, falou que chegou essa semana lá no hospital uma jovem de 22 anos, casada, que desmaiou em casa. E o marido achou que ela tinha só desmaiado e não fez nada, não procurou ajuda, e ela ficou provavelmente muito tempo desmaiada, mas o que ela teve não foi um desmaio, foi um AVC. E hoje uma menina com 22 anos, ela simplesmente só tem o cérebro funcionando. Ela não mexe nada do seu corpo. Ela não reage a nada, estímulo nenhum. Ela só ouve. E a minha filha disse que uma cena muito triste foi que a mãe dela e o filhinho dela foi visitar. E as lágrimas corriam. Mas ela, se você jogar para lá, ela fica, jogar para cá, fica. Simplesmente, ela não conseguiu. Não consegue reagir a nada. Eu pergunto a você, o que eu e você podemos fazer para não termos uma coisa dessa? Nada. Existem coisas na nossa vida que nós vamos perceber que a gente se preocupa, a gente é negativo, a gente pensa mal, mas nós não temos condições de mudar. Por isso que nós precisamos confiar em Deus. Por isso nós precisamos aprender a descansar em Deus. Por isso que nós precisamos viver a nossa vida, e a última dica que eu coloquei ali, sem ter a expectativa de esperar nada. Como assim, pastor? O que tu está querendo dizer? Jesus não nos mandou esperar nada, mas Ele nos deu a certeza do cuidado do Pai para conosco. Deus disse que nós precisamos descansar, que Deus vai cuidar de nós. Mas eu e você temos uma tendência de achar que quando Deus vai cuidar de mim, quando Deus vai cuidar dos meus, eu vou dar algumas ideias para Ele. Eu vou dar algumas dicas para Ele como tratar com o meu marido, como tratar com a minha esposa, como tratar com os meus filhos, como tratar com a minha saúde, como tratar com a minha vida, como tratar com o meu futuro. E se essas coisas que Deus disse que ia cuidar não acontecem conforme as minhas ideias, as minhas expectativas, eu me frustro. Eu fico me sentindo arrasado, não tem mais sentido, não tem mais graça, porque eu estou querendo dar ideias para Deus. Eu estou querendo criar expectativas. Por isso que a Bíblia nos diz que nós precisamos andar na certeza de que Deus está conosco e nos cuida. E a nossa oração deve ser: Senhor, livra-nos mal. Senhor, livra-nos do mal, pois Teu é o poder, a honra, a glória e a força para sempre. Amém. E nós precisamos viver a nossa vida no bem. Nós precisamos viver a nossa vida, muitas vezes, enfrentando o mal, sem praticar o mal, mas nessa confiança de que nós vamos ser cuidados pelo Pai. E vamos viver a nossa vida sem medo do bem, sem medo do mal, sem nenhuma neurose, sem nenhuma preocupação, sem nenhum negativismo, porque aprendemos a confiar em Cristo, aprendemos a descansar em Cristo. Por isso eu quero encerrar lendo para vocês
algo que eu achei muito interessante, que eu li a respeito de uma jornalista, Rita Bragato. Ela e o seu marido praticavam montanhismo. Montanhismo é você escalar montanhas. É uma forma de... não chega a ser alpinismo. É uma coisa um pouco mais soft. Mas ela perdeu o seu marido quando eles dois estavam praticando montanhismo, numa escalada ao Monte Aconcagua. E 7 dias depois, uma semana depois que o marido dela havia morrido, ela escreveu uma coluna e ela diz o seguinte: muita gente me pergunta como passei a ver o montanhismo a partir deste novo momento em minha vida. Estou ferida. Quem me conhece e conhecia o Eduardo era o marido dela que morreu, sabe que minha alma está machucada. Perdi o grande amor da minha vida e nada, absolutamente nada, vai trazê-lo de volta. Mas, ao mesmo tempo, eu estou em paz. E assim que eu me recuperar fisicamente, pretendo voltar às montanhas, porque foi o Eduardo que me ensinou a gostar de montanha. Foi ele quem me ensinou que estar na montanha é estar mais perto de Deus. Observe o que essa mulher disse: eu estou em paz, e assim que me recuperar fisicamente, pretendo voltar às montanhas. Em outras palavras, ela estava dizendo: eu não quero morrer com o meu marido, eu quero viver. É uma maneira otimista de encarar e de perceber a vida. Infelizmente, existem muitos cristãos, homens e mulheres de Deus, que estão vivendo diante de um sepulcro aberto. Estão diante de portas que Deus abriu para eles. Estão diante de anjos que Deus tem enviado com mensagens, com palavras. Estão diante do próprio Cristo, do milagre de Deus, mas estão com a sua mente fechada, endurecida, fortalezas, porque não conseguem desconstruir as suas lógicas, os seus raciocínios humanos, que são frutos, muitas vezes, de um amor condicionado, são frutos, muitas vezes, de falta de reflexão, de falta de discernimento, pessoas que não olham para dentro de si com uma visão crítica de si mesmo, pessoas que se deixam levar por um pensamento pessimista, negativo, estão sempre olhando o lado ruim da vida. Certa feita perguntaram para Helen Keller. Helen Keller foi uma mulher de Deus, morreu em 1968, que escreveu muitos dos hinos do cantor cristão. E ela ficou cega com 2 anos de idade. Se naquela época, lá no século passado, a cegueira era bem pior do que era hoje. E muitas vezes perguntaram para ela como ela reagia em relação a isso. Ela não se deixou abater e ela escreveu dizendo: nenhum pessimista descobriu os segredos das estrelas. Nenhum pessimista trafegou numa terra sem mapa. Nenhum pessimista abriu um novo horizonte para o espírito humano. Os pessimistas não fazem nada, não vão a lugar nenhum, não mudam nada. Por isso eu digo a você essa noite: o que tem impedido Deus de agir na sua vida? O que tem impedido o Espírito Santo de Deus para lhe dar uma vida plena, em todos os aspectos? Vamos orar. Feche seus olhos. Talvez agora mesmo você esteja dizendo aí: mas é que tu não conhece a minha história. Tu não sabe o quanto eu já tentei. Tu não sabe, mas Deus se esqueceu de mim. As coisas comigo não dão certo. Eu já frequento essa igreja, eu só sou crente há tantos anos e eu até cansei de desistir. Deus está dizendo a você que Ele continua sendo o mesmo que foi ontem, hoje e será eternamente. Que Ele te ama. Que Ele quer nos levar a vivermos uma vida aonde a ação de Deus, do Espírito Santo, seja uma realidade. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer para isso é entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. É dizer: Jesus, eu reconheço que preciso de Ti, como Senhor, como Salvador. Reconheço que a minha maior obstinação, o meu maior erro não é matar, roubar, beber, fumar, não. O meu maior erro, o meu maior problema, o meu maior pecado
é querer viver a minha vida longe do propósito de Deus. E eu gostaria de orar com pessoas essa noite que gostariam de dizer: Jesus, entra na minha vida, muda a minha realidade, alarga a minha compreensão, abre a minha mente, faça com que eu veja diante de mim portas abertas. Eu quero orar com você. Levante a sua mão onde você está, bem alto. Tem alguém? Isso, muitas mãos. Pode levantar, deixa um pouco alto. Isso. Você pode baixar a sua mão. Eu vou convidar toda a igreja a ficar de pé. Feche os seus olhos onde você está. Talvez você seja membro dessa igreja. Talvez você seja como Maria Madalena. Talvez semana passada você estava vivendo uma vida onde ouvindo Jesus. Talvez você já ouviu palavras como essa, mensagens como essa tantas vezes. Mas a grande verdade é que isso não se torna real na sua vida. Existe uma barreira, existe uma fortaleza, existe algo que tranca, existe algo que simplesmente limita a ação de Deus. Mas Deus nessa noite está chamando você, pela ação do Espírito Santo de Deus, a destruir. As armas de Deus são poderosas para destruir toda pretensão, todo argumento, tudo aquilo que prende você de viver a vida de Deus. Eu quero orar com você também. Eu convidaria todas as pessoas que levantaram as suas mãos convidando Jesus. E você que quer a nossa oração, venha até a frente. Quero orar com você. Os pastores, os ministros vão estar orando enquanto nós vamos estar cantando. Venha. Venha se você quer realmente que a sua mente, o seu coração sejam abertos. Pode vir bem aqui na frente. Venha crendo. Venha disposto a abrir o seu coração, a sua mente. Desconstrua agora as suas lógicas, o seu raciocínio e diga: Deus, me ajuda a quebrar. Porque às vezes a gente vem à frente já estabelecendo o que a gente quer sentir. Deus, eu quero sentir um arrepio. Deus, eu quero chorar. Deus, eu quero ouvir uma coisa. Deus, eu quero que alguém bote a mão na minha cabeça. Não estabeleça nada para Deus. Não crie expectativas, não espere nada, apenas se entregue a Ele, ao cuidado dEle. E eu digo para você que é a melhor coisa que você vai poder fazer na sua vida. Há mais de 30 anos eu fiz isso e a minha vida mudou. Ele cuidou de mim em todos os detalhes, em todos os aspectos. Em nome de Jesus, confia nele. Em nome do Senhor, os pastores vão estar orando, em nome do Senhor. Faça renascer um jardim melhor. O céu não se fechou, a fonte ainda está lá. Olha onde secou, se entregue outra vez, pra cantar, pra chorar, pra mover o coração de Deus. Pra Deus não há impossíveis, da morte Ele tira a vida, de um deserto Ele faz brotar um rio de águas tão profundas. Pra Deus não há impossíveis, das cinzas Ele ergue a sua fé, troca este coração por um novo e tudo volta ao lugar. Quanto tempo faz que o milho te tocou? Pra onde se foi um coração sensível ao Espírito de Deus? O que aconteceu? Faça renascer um jardim melhor. O céu não se fechou, a fonte ainda está lá. Olha onde secou, se entregue outra vez, pra cantar, pra chorar, pra mover o coração de Deus. Pra Deus não há impossíveis, da morte Ele tira a vida,
E no deserto ele faz brotar um rio de águas tão profundas. Pra Deus não há impossíveis. Das cinzas ele ergue a sua fé. Troca esse coração por um novo e tudo volta ao lugar. Se você realmente, com a graça de Deus, com a ação de Deus na sua vida, entregar plenamente a sua vida nas mãos do Senhor, as coisas, todas as coisas vão começar a voltar ao seu devido lugar. Leve esse informativo para casa, leia, coloque esses passos, discirna, reflita, confie, porque às vezes a gente não se percebe que a gente está apegado a uma coisa. Nós temos aqui na igreja um irmão que durante 16 anos foi gerente de uma grande multinacional. Vocês conhecem a história dele. E de um dia para o outro ele foi colocado para a rua. Um salário tremendo, maravilhoso. E de uma hora para outra ele e seus filhos desempregados. E ele entrou na minha sala. E ele estava desanimado, pensando em voltar para a sua terra, que ele não é gaúcho. E eu disse para ele: tchê, você todos esses anos dizia que confiava em Deus porque você tinha um emprego, uma empresa boa. É muito fácil dizer que confia em Deus, que Deus é Senhor da minha vida. Mas você então não estava confiando em Deus, você estava confiando na sua empresa. E ele entendeu isso. Foi com a boca de um anjo que estava sentado dizendo: Jesus tem uma porta para você. E ele continuou com a sua empresa e hoje ele ganha 5, 6, 10 vezes mais do que ele ganhava naquela empresa. Tem abençoado o reino de Deus, tem abençoado essa igreja, porque ele não ficou bitolado. Às vezes nós bitolamos, nós criamos uma lógica. Tem que ser assim, tem que ser dessa forma, e Deus está nos mostrando um outro caminho. E a gente insiste em chamar de jardineiro Jesus. A gente insiste em achar que roubaram o corpo, e a gente não está percebendo. Então busque de Deus graça, sabedoria, faça a sua parte, que eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Em nome de Jesus, uma salva de palmas ao nosso Deus. Pode voltar ao seu lugar. A Deus não há impossíveis. Na morte ele tira a vida. Ele faz brotar um rio de águas tão profunda. Pra Deus não há impossíveis. Das cinzas ele ergue a sua fé. Troca esse coração por um novo, tudo volta ao lugar. Você pode assentar-se, por gentileza. Você que convidou Jesus a entrar na sua vida, nós queremos lhe ajudar. Essas pessoas que estão em pé com esse colete cor de laranja, elas têm uma literatura e um CD gratuitos para você. Então você não vai embora sem falar com elas. Elas lhe darão gratuitamente para que você leia, saiba mais a respeito de Jesus. A Bíblia diz que a nossa fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Por isso que é fundamental que você tenha intimidade com Deus. Gente, tem gente que enche a sua cabeça com Babilônia, com alto astral, com não sei mais o que, não sei mais aquilo, e daí não sabe por que a vida dele não vai para frente. Encha a sua cabeça do que é bom, do que é perfeito, do que é agradável. Leia os salmos, leia os evangelhos. Não comece no Velho Testamento, não estou dizendo que a Bíblia não deve ser lida no começo, mas se você lá começar lá onde o fulano matou ciclano, você... não, isso não... É uma outra história. Leia o Evangelho, a palavra de Jesus, e eu tenho certeza que a sua vida será mudada. Obrigado aos irmãos do Conte Comigo. Eu gostaria de convidar o papai Eupídio, a mamãe Evelise e a pequena Esther. Estão aí? Pode passar. Se tem alguém que quer acompanhar eles, pode passar. Também quero convidar o papai Evandro e a mamãe Bruna, e o Samuel e o Pietro. Estão aí? Estão aí? Se estão, abano para mim aqui. Se não estão, não dá para abanar. O Samuel não tá, o papai Evandro e a mamãe Bruna não estão aí. Então tá bom. Está aqui conosco o pai Eupídio,
a mamãe Evelise e a pequena Esther, é isso? A Bíblia diz assim: completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. E completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Jesus se batizou com 30 anos. Por quê? Porque aos 30 anos ele exerceu a sua fé. Ele fez a sua opção. Mas quando ele tinha 8 dias de idade, os seus pais exerceram a fé em prol de Jesus. E aqui está diante de vocês o papai Eupídio, a mamãe Evelise, exercendo a fé deles. Eles reconhecem que precisam da graça de Deus para criar a pequena Esther, para que Deus os abençoe nessa caminhada como pai. Por isso eles a trazem aqui. E um dia, quando a pequena Esther crescer, ela vai fazer as suas escolhas, as suas decisões. Por isso que nós, em obediência à palavra de Deus, queremos convidar vocês a ficar de pé e nós vamos estar orando pela pequena Esther. Ela é uma moça que não pode ficar com o vestido levantado, né? Aleluia. Vamos orar, levante a sua mão para cá. Pai, te damos graça porque tu tem abençoado a vida do Eupídio, da Evelise, com a chegada da pequena Esther, que inclusive tem um nome bíblico, um nome forte, uma personagem que marcou a história. E eles a trazem diante de ti porque reconhecem que precisam da graça, do favor do Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pela dádiva da vida, pelo privilégio que tu tem nos dado. E te pedimos agora a bênção do Senhor sobre a vida da pequena Esther. Abençoa o seu crescimento físico, emocional, espiritual. Que ela seja a alegria dos seus pais, dos seus avós e, acima de tudo, a tua alegria. Cuida dela. Nós descansamos no cuidado do Senhor, que sabemos que tem o melhor para nós e para os seus, em nome de Jesus. Amém. Você recebeu o nosso informativo, tem todas as nossas atividades e você é convidado a todas as nossas reuniões. E nós já vamos estar orando, encerrando a nossa reunião em nome de Jesus. Olá, gente, tudo bem? Boa noite para você. O Juntão voltou de novo. Pode sentar. Mas eu vim com um objetivo aqui, de trazer uma missão. Como sempre, o Juntão está sempre numa missão, né? E a missão do Nordeste. Mas antes, eu vou te dizer algo. Essa semana, no Facebook da IBFC, vai sair o Juntão em quadrinhos. Amém? Então você curte lá, os nossos colaboradores ali, a Rebeca e o Matheus. Então essa semana vai estar legal, vai ter uma vinheta do Juntão, você vai poder participar com a gente, quadrinhos. Mas, o que eu vim fazer mesmo aqui? Hã? Ah, é verdade. Eu vim dizer algo para ti. Tá preparado? Vou te dizer então. O nosso alvo era R$12.000 para a capela. Chegamos aos R$13.000, igreja. Aleluia! Graças a Deus. Fique em pé então, vamos lá, vamos ficar em pé. Olha, gente, quando ligamos para a Joana,
E a Joana me disse assim, disse para o pastor Joel, né? Disse para o pastor Joel e disse, olha, os pedreiros estão indo embora porque não tem dinheiro. Aí o pastor Joel disse, não manda embora, não manda embora, não manda embora. Diga que o dinheiro já está lá. E o dinheiro chegou até lá, com eles. Amém? Eu fico contente e agradeço. Agradecemos pela disponibilidade, pela generosidade de cada um de você de cooperar para o sertão nordestino. Amém? Mas eu não vou embora antes de nós fazermos o nosso juntão. Vamos lá, todo mundo pegando lá o juntão, vamos lá. Vamos encostando para lá e para cá, vamos isto. Senão eu não vou voltar de novo. Assim, ó, assim, cada um assim, isto. Vamos fazer o juntão? Vamos lá, então. Indo para frente, juntão. De novo para trás, juntão. Feche teus olhos e fica assim. Obrigado, Papai do Céu, por tudo aquilo que Tu tem nos dado. Obrigado pelo Teu amor, pela generosidade do Teu povo, porque nós sabemos que Tu és real e que nada é impossível para Ti. Muito obrigada e Te louvamos com muitas palmas para Ti. No nome de Jesus, amém. Até outra vez, gente.